Bom, na aula passada a gente viu a noção de ato-potência e viu também o que é matéria, né? E eu procurei apontar para vocês, não sei em que medida eu tive sucesso, como a matéria, por assim dizer, é reaproveitada, né? Infinitamente reaproveitada. É daí, inclusive, que vem uma expressão, outra dessas tantas expressões que a gente vai encontrando aqui, que se usa num contexto completamente diferente. A famosa matéria-prima. A matéria-prima é, originalmente, em filosofia, a matéria, uma coisa teórica, na verdade, é a matéria ainda solta, sem ser nada. Sim, primeiro milésimo de segundo da criação. Seria a primeira matéria. Aí dessa primeira matéria, tudo foi se transformando, foi ganhando forma, né? Foi se informando primeiro, para depois ir se transformando e reaproveitando de várias maneiras, a um ponto tal que a gente hoje, como eu disse na aula passada, o corpo da gente não tem praticamente nada em comum com o corpo da gente quando a gente era um embrião pequenininho na barriga da mãe. Por quê? Porque outras matérias foram entrando, né? A gente foi comendo, a gente foi respirando, a gente foi bebendo água. E essas matérias foram sendo, e aí outro termo que também se usa de uma maneira completamente diferente, foram sendo informadas. Ou seja, elas foram ganhando forma. E aí chegamos na tua questão. Né? O que é a forma? Deixa eu botar o fácil aqui. A gente tem a matéria que sozinha não é nada, é só um potencial, por assim dizer. Né? Na medida que a gente não existe matéria solta. O que seria essa matéria solta? O Einstein poderia dizer que seria, sei lá, energia. O cara teve aquela sacada, que energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Mas, na prática, ela não existe. A matéria, ela vai sempre ter alguma forma. A forma é o que faz da matéria o que quer que seja, qualquer coisa. Assim, uma árvore, um prato de bateria, um passarinho, um mandruvado que ela tem medo. Tudo isso é matéria informada. Matéria que recebeu forma. Essa é a origem do termo que a gente usa no sentido completamente diferente de informar. Quer dizer, ter uma forma, ganhar uma forma, ser atualizado com uma forma. A forma, a definição clássica da forma, é que ela é o ato, aquilo que a gente viu, né, o potência ato, ela é o ato primeiro da matéria. Ou seja, a primeira coisa que aconteceu com a matéria-prima lá no começo da criação foi ela receber formas, sei lá, de estrelas, do que seja. E essas formas vão sendo modificadas a um tal ponto que a gente hoje não tem, é impossível ter uma matéria que não tenha forma. Ela sempre vai ter forma de alguma coisa. Sempre vai ter alguma forma. Agora, é muito importante a gente se dar conta de que forma não é, nem tem nada a ver com... Aliás, a gente vai até chegar na origem da confusão. Com o sentido popular, que é o sentido de formato. Aquela coisa de dizer, eu estou em forma de barril,
esse tipo de brincadeira, sim, a gente está usando forma no sentido de formato, quadrado, redondo. Mas quando a gente fala de forma em metafísica, a gente está falando de um princípio de coerência, da maneira como aquela matéria é organizada. Então, por exemplo, uma árvore, ela pega os nutrientes do solo, usa a luz do sol para quebrar os nutrientes e informá-los como árvore. E aí ela cresce. É a mesma coisa que a gente faz com o que a gente come. A gente vai lá, come um bife, batata frita, a gente vai informar a matéria daquele bife com batata frita como mais da gente. O que não servir vai para o banheiro e se livra dele. Mas a gente está mudando a forma da matéria. A gente está mudando a coerência daquela matéria. Ou seja, ela está deixando de ter um determinado tipo de organização e passando a ter outro tipo de organização. A organização, esse princípio de organização, é que é a forma. Se a gente pega uma reação química, por exemplo, o químico mistura um negócio com o outro lá, aí os elétrons no átomo saem, juntam uns do outro e vai para cá, vai para lá. O que está acontecendo ali na prática? É a informação de matéria. Aquela matéria que era a substância química lá que ele estava usando anteriormente, ela está sendo transformada, mudando de forma. Viram? Outra expressão que a gente usa na língua cotidiana. Essa até tem a ver, na medida em que o sentido da palavra transformar, assim, no linguajar cotidiano, é muito próximo do sentido de transformar em metafísica, que é mudar o princípio de coerência que organiza aquela coisa. Então, uma casa que é demolida, ela é transformada em uma ruína. Ela passa a ser a mesma matéria organizada de outra maneira. A comida que a gente come, o ar que a gente respira, tudo, o tempo inteiro, tem uma forma, ou seja, está informado de alguma maneira. Aquela matéria, ela foi atualizada como alguma coisa. A forma é o ato primeiro da matéria, quer dizer, a matéria-prima, a original lá da criação, foi sendo reaproveitada, e a questão agora é qual é a forma que orienta esta matéria em particular. Se eu fizer alguma coisa com ela, eu posso transformá-la em outra coisa. Acender o cigarro, eu vou transformar o tabaco e o papel em cinza, em fumaça. Ou seja, eu vou reorganizar aquela mesma matéria. Essa é a ideia da transformação. É você informar com outra forma. Você organizar de acordo com outro princípio de coerência. Agora, daí, dessa noção de matéria e forma, a gente já passa para um ponto que teve pergunta na aula passada, e aí eu disse que a gente iria ver isso mais a fundo, que é a questão da essência. O que é a essência? Vocês devem lembrar que eu disse que a essência, assim, a essência está para a coerência, como o ente está para o coerente, por aí vai. Agora que a gente vai ver isso na prática. A essência, ela é basicamente como a gente chama uma matéria informada, sabe? Como a gente chama uma matéria informada. Ou seja, toda matéria tem uma forma. Então, toda matéria é organizada de alguma maneira. Em átomos de alguma coisa, no que for. O ar, oxigênio, um monte de gasezinhos outros,
gases nobres, uma quantidade danada de gases diferentes que compõem o ar, que é o que? É matéria informada. A água é matéria informada. Repare, forma, mais uma vez, não quer dizer formato. Não quer dizer ficou quadrado, redondo, cúbico. Não. Quer dizer está organizado coerentemente daquela maneira, como água, como pedra, como madeira, como pessoa. Então, a matéria informada é o que nos dá a essência. Ou seja, como é que eu poderia explicar isso? Assim como a gente viu a coerência e o coerente, né? A coerência é o quê? É aquela qualidade pela qual alguém é coerente. Se eu falo uma coisa hoje e me desdigo amanhã, eu estou sendo incoerente. Por quê? Porque eu não tenho coerência. O ente, ou seja, qualquer coisa que existe, que ele forçosamente tem essência. Ou seja, matéria informada. Se ele não tiver essa matéria informada, o que vai haver ali para existir? Qualquer ente. Não precisa ser um ser humano. Pode ser um grão de areia. Mas é matéria informada. Um átomo do ar é matéria informada. Agora, a essência, ou seja, aquilo pelo qual aquela coisa é aquela coisa e não outra, né? Um átomo de ar, ele não é um átomo de água. Uma pedrinha, ela não é um rinoceronte. A essência é justamente essa forma aplicada à matéria, que aí a gente já começa a ter uma coisa. A gente já começa a ter uma coisa reconhecível, né? Uma coisa que a gente possa apontar. Vocês reparem que a gente saiu do mais geral do geral, né? Quer dizer, a questão do ser. Deus é. A gente, de uma maneira análoga, eu gosto de dizer que a gente está. Né? Porque a gente só é por participação no ser em si de Deus, não é como Deus. Inclusive, se alguém tiver tido a pachorra de ler aquele artigo meu, que eu botei mandei para o pessoal aqui, né, pelo Zap, e botei na página do YouTube lá, falando sobre as consequências que aconteceram quando, filosoficamente, se começou a cometer o erro de achar que a gente é do mesmo jeito que Deus é. Não tem como, não funciona. Senão, assim, se fosse assim, não existe, você está ou negando Deus, o Deus da filosofia, que também nesse ponto é exatamente igual que a revelação ensina, ou você está endeusando todo mundo, mas você está criando uma confusão. A essência, então, ela é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que a coisa é. Que o ar seja ar, que a água seja água, que a pessoa seja pessoa, e não outra coisa. Quer dizer, nós somos diferentes em essência de um cachorro. Por quê? Porque qual é a essência do cachorro? É canina. Qual é a essência do ser humano? É humano. A essência de um pinheiro é pinheiral. Assim, é uma árvore. Tanto que isso é uma coisa que normalmente se estuda em lógica e normalmente se estuda a lógica bem antes de começar a estudar metafísica. Então, em geral, quem vai estudar metafísica já conhece a expressão definição essencial, porque em lógica a gente fala de um monte de tipos de definições diferentes. A gente pode definir de um monte de maneiras diferentes as coisas. Existe uma definição que é dizer que é como outra coisa. Existe uma definição que é simplesmente apontar para a própria coisa e dizer é isso.
Mas a definição que se usa mesmo em lógica é a definição essencial, que consiste em você pegar o gênero ao qual aquela coisa pertence. O negócio lá parece que não está carregando de novo, mas dane-se. Pegar o gênero àquela coisa pertence e ver qual é a diferença específica daquela coisa. Por exemplo, o ser humano, ele é um animal, igualzinho um cachorro é um animal, um gato é um animal, o madruvar é um animal, mas o ser humano é capaz de razão. Então, é uma definição essencial do ser humano. Animal, racional. O ser humano, então, a gente vai definir assim. É por isso que, numa certa medida, se pode dizer que essência e natureza, muitas vezes, vão ser usados, os dois termos, vão ser usados de forma intercambiável. Por quê? Porque a gente fala muito mais da natureza humana. É a natureza humana. A natureza humana é assim. A natureza do cachorro é querer agradar. Está na natureza do cachorro querer agradar. Todo cachorro quer agradar. Por quê? Porque está na natureza dele. E a natureza humana inclui conseguir e querer pensar, tomar decisões autônomas, usando a razão, misturando, em geral, a razão, a emoção, um monte de coisa. Mas, quando a gente fala, então, daquilo que faz com que toda pessoa seja um ser humano, a gente está falando da essência humana, da natureza humana. Então, a gente, quando entende o que alguma coisa quando a gente olha para um negócio e se dá conta, é tal coisa. Acordei de manhã, cadê meus óculos? Não estou achando meus óculos. Aí eu olho, tem uma coisa ali, parece que são os meus óculos, aí eu vou mexer, não são os meus óculos, aranha caranguejeira. Eu tomei um baita susto. Por quê? Porque eu estava cometendo um erro essencial ali. Eu estava achando que aquelas hastezinhas ali seriam as hastes dos meus óculos. Não, é uma aranha. A essência é a primeira coisa que a gente consegue entender quando a gente reconhece alguma coisa. Se eu pego, eu estou andando na rua, está de noite, chovendo, aí eu vejo uma sombra parada junto a um poste, eu não sei se aquilo é uma pessoa, se aquilo é um monte de sacos de lixo empilhados. Agora, quando eu chego perto, aí eu distingo, é uma pessoa, é um ser humano. Esse reconhecimento, ele é um reconhecimento essencial. Eu vou perceber que é um ser humano muito antes de eu perceber que é o João ou o José. Por quê? Porque da essência, que é isso, a matéria informada, da essência decorre todo o resto. Todos os outros princípios de inteligibilidade, por assim dizer, todas aquelas outras coisas que fazem com que a gente reconheça como isso, aquilo, vão decorrer do fato de, por exemplo, ser aquele ser humano, ser um ser humano. Depois dele ser um ser humano, é que ele vai ser um homem, mulher, preto, branco, baixo, alto, qualquer outra coisa. O João, o José. Então, a gente tem, assim, já o nosso primeiro acesso, por assim dizer, a coisas mais próximas da maneira como a gente lida com as coisas, como a gente entende as coisas na vida cotidiana. Porque na vida cotidiana a gente normalmente não vai ficar pensando em termos de o ser,
que é, o que não é, não é. Sim. Quer dizer, sei lá, né? O pessoal mais chegado a esse tipo de coisa pode ficar, seja no ambiente acadêmico, seja fumando maconha, ouvindo reggae, pensando nesse tipo de coisa, mas no nosso dia a dia, a gente tem que ser capaz de entender as coisas, reconhecer, pelo menos, qual é a essência daquilo. É um ser humano? Ou é um monte de sacos de lixo? É um cachorro ou é um lobo? Né? A gente não sabe. Até a gente chegar perto e ver. Aí a gente reconhece. Ah, legal, entendi. Então, para a gente entender qualquer coisa, para a gente reconhecer qualquer coisa, para a gente dar nome para as coisas, a gente vai, basicamente, chegar a isso. A gente poderia dizer, anota a pergunta, que aí depois a gente faz tudo junto. A gente poderia dizer, e alguns chegam a dizer, mas é uma besteira, que então o que importaria seria só a forma. Né? Porque a matéria, bom, que bem ela vai ser reaproveitada. O que é saco de lixo hoje, eu digo a matéria que compõe o saco e o lixo lá dentro, etc., depois de ser decomposta e transformada em um monte de outras coisas, passando por várias outras transformações, virando adubo, virando alface, aí alguém come e aquilo vai ser informado como parte de um ser humano. Então tem algumas pessoas que consideram que o importante então seria só a forma, mas isso seria fazer uma divisão onde na prática não existe divisão. Porque não existe a matéria sem forma. Do mesmo jeito como não existe a matéria sem forma, não faz sentido algum você falar de uma forma que, lembro, é um princípio de coerência. É como a coisa é organizada. É uma atualização da matéria. Ou seja, aquela matéria vai ser organizada por aquela forma, vai ser informada daquela maneira. Como que eu posso falar de um princípio de organização que não organiza nada? Se eu vou, sei lá, organizar uma biblioteca, eu tenho que ter livros para organizar. Eu tenho que ter pelo menos a ideia de livros para organizar. Eu não posso querer organizar uma biblioteca sem ter sequer a noção do que seriam livros. Eu não teria como começar. Do mesmo modo, eu falar, a forma de cachorro, não formato, né? Forma, princípio de organização. Aquilo que organiza a matéria de um cachorro é diferente do que organiza a matéria de um lobo-guará. Agora, sem a matéria, não tem como pensar aquilo, porque aquilo é o modo como está organizada a matéria. O resultado é que, na prática, a gente tem sempre que pegar junto. Matéria e forma. Vai sempre estar junto. Porque não tem, né, forma sem matéria, nem matéria sem forma. Então, vai estar sempre junto. E isso, inclusive, a gente ainda está dentro de um plano que ainda não é, por assim dizer, palpável. Como assim? É simples. Eu estou falando aqui, né, da essência humana, da natureza humana. Ou da natureza canina, que faz o bicho vir aqui atrapalhar a nossa saída. Mas, alguém por acaso já teve ocasião de conversar com a natureza humana ou com a natureza canina? Não. Por quê? Porque a essência, ela ainda não é a existência. Nós somos humanos. Cada um de nós tem a natureza humana. Maravilha. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai reconhecer essa natureza humana em cada um de nós, mas nenhum de nós é a natureza humana. A gente participa daquilo.
Mas a natureza humana, propriamente dita, ela ainda está num nível anterior. Nós somos já indivíduos. Nós já recebemos de Deus o ato de ser. Agora, a essência, mais uma vez, assim, falando dos erros da filosofia moderna, acho que vale a pena falar porque a gente encontra as consequências disso, por tudo quanto é lado. Também, ainda dentro da mesma linha daquele erro que eu mencionei na aula anterior, que eu até indiquei o artigo, vem uma negação dessa natureza. Isso é uma coisa que a gente encontra hoje loucamente. Você chegar num curso de ciências humanas, na Universidade Federal, você falar de natureza humana, as pessoas vão torcer o nariz. Por quê? Porque eles fingem que ela não existe. Eles querem que as pessoas sejam, cada um, natureza diferente. Isso, é claro, é loucura. A gente só consegue, inclusive, pensar besteira desse jeito porque está na nossa natureza. Ser capaz de pensar besteira desse jeito. Um cachorro nunca teria uma ideia de jirico dessa. Né? Mas se faz isso muito, né? Isso de negar a natureza de alguma coisa. A gente vê isso, hoje em dia, é um erro tão comum, mas tão comum, mas tão comum, que a gente vê, por exemplo, o quanto é habitual já as pessoas fingirem que o cachorro, o gato é uma criança. Que é um erro essencial. O cachorro é um cachorro. A criança é uma criança. É uma maldade tão grande para com o cachorro tratar ele como se fosse uma criança do que tratar uma criança como se fosse cachorro. É claro que tratar a criança como se fosse cachorro é uma coisa mais grave, porque a dignidade da criança, por ser um ser humano, é muito maior. Mas maldade por maldade não é muito diferente. Um cachorro criado por uma pessoa que fica fingindo que o pobre animal é um bebê, o cachorro em geral vai ficar neurótico, vai ficar tentando cruzar com as pernas das pessoas para mostrar que é ele que manda, vai ficar tentando mandar no próprio dono. Por quê? Porque ele só consegue operar com o cachorro. E operar com o cachorro inclui ele saber quem é que manda, quem é que obedece, ele ter todos aqueles referenciais de que um cachorro precisa. Agora, se a gente nega a existência de natureza humana, nega a existência de natureza canina, a gente trata o cachorro como se fosse criança e cria um cachorro neurótico, não cria uma criança. Porque o cachorro não vai virar uma criança. E isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum. Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa para a gente conseguir entender a origem dos erros de raciocínio com que a gente se depara e, pior ainda, se a gente não examinar o erro de raciocínio, a gente cai nele. Porque um monte de gente está fazendo, então, poxa, né, vamos tratar cachorro como se fosse criança e o cachorro vai virar criança, vai ser criança. Este é o meu filho. Não, pelo amor de Deus, não é o seu filho, isso é cachorro. É uma loucura, é um erro essencial. Porque se for pegar a coisa ao contrário, e a gente tem isso, muito, né, é tratar o ser humano como se o ser humano fosse uma árvore. Né? Na hora que a árvore não está mais produzindo, você mete o machado nela. E é o que está acontecendo agora, né? Esse negócio de eutanásia, suicídio assistido, essas barbaridades todas são o quê? Né? O ator lá não é mais um homem lindo porque envelheceu. Ele vai e se mata. É uma loucura. Não tem como uma coisa dessas fazer sentido quando se tem a noção de que se está falando de uma essência humana. Não de árvore. O ser humano não é uma árvore. Uma árvore vale pelo que ela proporciona. Né? Tudo.
troca de oxigênio, gás carbônico, sombra, frutos, etc. Já o ser humano, você não pode medir o valor de uma vida humana pela utilidade dela. Mas se a pessoa não acredita, se a pessoa se nega a perceber, se nega a reconhecer, na verdade, a essência, ela vai fazer esse tipo de coisa. Ela vai dizer, não, isso daí está muito velho, não serve mais para nada, isso aí não trabalha mais. É melhor que morra mesmo. Essa criança nunca vai dar em nada, olha, tem um problema, é melhor matar logo. Poupar, parar de ter trabalho. E isso é uma coisa que a gente está encontrando tanto que eu prefiro, eu quero martelar isso bem, porque é, perdão do trocadilho, essencial que a gente perceba isso. A gente perceba que os entes, em geral, eles têm uma essência que vai variar. Um cachorro não é uma pessoa não é uma árvore, um carro não é uma bala de revólver. Pode parecer idiota a gente ter que falar isso, mas é que a gente está numa sociedade em que tem um monte de gente que está criando propositadamente esse tipo de confusão. E isso é um negócio que faz um mal tremendo para a sociedade toda. Porque, se a gente for ver, por exemplo, a questão que levou o Wesley a tentar a se embrenhar aí no aristotelismo. Um embrião na barriga da mãe. Estava lá um óvulo na dele, tranquilão, aí chegou um espermatozoide e se uniu com aquele óvulo, inclusive um troço muito bonitinho, parece que descobriram, filmaram até, que dá um clarão de luz na hora que acontece a união. Puf, dá um clarão de luz. Aquilo, naquele momento, aquelas duas formas que atualizavam matérias e que tinham, e que eram, que existiam, né, o óvulo e o espermatozoide, se uniram, se transformaram. Então a gente já tem aí uma terceira forma, um terceiro princípio de coerência, que é o daquela pessoinha, que no momento é uma célula só. Mas, justamente porque já tem aquele princípio de coerência, ou seja, aquela matéria já está atualizada, tudo que chegar ali, tudo que a barriguinha da mãe proporcionar, não vai virar um avião e um pé de alface, vai virar mais daquela mesma forma, daquela mesma pessoa, no caso. A matéria que vai entrar, que vai receber ali, vai juntar, anidar na placenta, vai ficar recebendo matéria, as coisas que a mãe come, parte vão para o embriãozinho, para o feto, neném, etc. Aquilo vai virar mais neném, por quê? Pela mesma razão que o bife com batata frita que a gente come vira mais da gente. Porque aquilo está sendo informado e, assim, aquela matéria está sendo, aquela coisa que a gente comeu ou que o neném recebe da mãe, está sendo transformado em mais dele. É até curioso isso a gente vê em biologia, porque a gente não precisa, para fazer uma pessoa entender, é mais fácil, hoje em dia, a gente falar em termos de biologia do que em termos de metafísica. Como assim? A gente, nós, seres humanos, na verdade, os seres vivos em geral, a imensa maioria deles, a maneira pela qual
se expressa essa forma, essa organização da matéria, descobriu-se, né, no século passado, o famoso código genético. Então, o código genético daquele embrião não é o código genético de um periquito, sim de um ser humano. E o que ele vai receber, toda a matéria que ele for recebendo da mãe, né, e mais tarde do leite da mãe, e mais tarde da papinha, e depois do bife com batata frita, finalmente, vai estar sendo informado como mais daquela pessoa. Por quê? Porque no nível biológico, quer dizer, a gente já está no nível mais simplório, mas que ajuda a entender isso e ajuda a explicar isso, de certa maneira, porque o uso daquela matéria está sendo coordenado pela expressão do código genético. E aquele código genético é humano. É por isso, uma coisa que seria completamente previsível para quem estudasse um basicão de metafísica, essas pesquisas de células-tronco. Né? O que é isso? Um nenenzinho, um embriãozinho, poucas células. Né? Os caras pegam e cortam e pegam uma célula dessa, como ela, ao longo da sua divisão, percorrendo seu caminho natural, né, sendo informada, percorrendo seu caminho natural, aquela célula vai se tornar, os descendentes dela, né, vão se tornar as células do fígado, do intestino, da pele, disso, daquilo, um monte de partes diferentes do corpo humano. Então dizem que elas são pluripotentes, quer dizer que elas têm a potência, várias potências, plurais, né? O resultado é que os caras ficavam pensando, poxa, o sujeito, sei lá, perdeu a cartilagem. Então, para fazer crescer uma cartilagem nova, a gente pega uma célula dessas e bota ali. O que começou a acontecer? Sair bracinho, sair perninha. Por quê? Porque aquela matéria estava informada como aquele bebê. Ela não estava com a forma daquele sujeito que estava sem cartilagem. Aí descobriram que que existia ainda células pluripotentes na medula da pessoa. E começaram a pegar essas células e botar. Aí o que acontece? Cresce a bendita da cartilagem. Por quê? Porque aquelas células, o código genético delas é o mesmo do cara, né? E é assim que se expressa essa forma, mas elas são informadas para ser aquele sujeito inteiro, funcionando. Não para ser outra pessoa, um neném. Se você pega um pedaço do embrião e planta no ombro de alguém, você está fazendo o quê? Misturando duas pessoas. O que vai crescer ali não vai ser o mais do sujeito que recebeu a célula do embrião. Vai ser um pedaço de embrião. Ou nada. Mas para se transformar no sujeito, não é simples assim, não é pegar e botar ali. Mas, por outro lado, quando se começou a usar essas células-tronco obtidas da própria pessoa, aí se começou a ter sucesso. A coisa começou a funcionar legal. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque é a maneira como aquela matéria é informada. Se a pessoa sofre um acidente e perde alguma coisa, ou tem alguma doença e perde alguma coisa e precisa botar aquilo para funcionar, aquilo vai ter que ser informado, aquela matéria vai ter que ser informada pela mesma forma do sujeito. Senão, vai haver confusão, vai haver problema. E é por isso que, até hoje mesmo, já sendo uma coisa que se faz há décadas, isso de transplantes, né, transplantes de órgãos, etc., a maior parte dos transplantes ainda é uma coisa muito problemática. Por quê? Porque
se está botando uma coisa de outra pessoa ali dentro. E aquilo não casa direito. Dá problemas de rejeição, dá problemas de apodrecer, coisas horríveis que acontecem. Por quê? Porque os caras que estão fazendo isso não estão se dando conta de que a questão vai um pouco mais fundo do que simplesmente os mecanismos bioquímicos do corpo. É uma questão de como que aquele ser é organizado. Como que o corpo todo daquela pessoa é organizado. Pegar um pedaço de outra pessoa, pegar um pedaço do João e botar no José, a gente vai ter um pedaço do João dentro do José. A gente não vai ter mais José. Porque aquilo não vai ser informado pelo José, pelo menos não assim, cortando e colando. Aí o cara, tadinho, vai ter que ficar, vai continuar vivo, graças a Deus, escapou de morrer. Mas ele vai ter que ficar tomando drogas para evitar a rejeição, que na prática quer dizer transformar o cara em edético, né? Ele fica sem imunidade, então ele tem que tomar maior cuidado, porque qualquer gripezinha vira pneumonia, ele morre. E, além disso, vai ter um monte de inflamações e um monte de coisas. Por quê? Porque se está tentando juntar duas coisas que são diferentes, dois entes que são diferentes, num ente só. Pegar um pedaço do ente e botar dentro do outro ente, na esperança de que aquilo vai virar mais daquele ente. Quando não é por aí que a coisa funciona. Né? Mas, então, voltando aqui para essa questão da essência, a gente reconhece essa essência. A primeira coisa que a gente consegue entender quando a gente está entendendo o que alguma coisa é a essência. Quer dizer, o ser humano é diferente de cachorro, o cachorro é diferente de lobo, e por aí vai. Mas a gente vai ter também outras coisas que nos levam, que nos ajudam a entender. Né? Que são, por exemplo, as próprias coisas pelas quais a gente reconhece a humanidade, reconhece a caninidade. Se vem aquele bicho, quatro patas, preto, andando na nossa direção, os pelos balançando, não sei o quê, medo, aí o bicho vem e dá um lambidão na gente. A gente tem certeza que não é um lobo, é um cachorro. Por quê? Porque o carinho é uma nota do cachorro. É uma coisa pela qual a gente reconhece o cachorro. Isso, inclusive, é outro termo desses que foram vagueando, né? Que é nota. Nota, em filosofia, é aquilo pelo qual a gente reconhece alguma coisa. Então, daí a gente tem as expressões, por exemplo, em português, de conotação e denotação, vem exatamente disso. Né? Se a gente pega, um touro, a gente pega um ratinho, a gente pode dizer que o touro ele denota força, o ratinho denota a esperteza. Por quê? Porque já é dele. Agora, o touro, uma imagem de um touro genérico assim, conota a saúde. Quer dizer, junto com a nota do touro, da força, do vigor, etc., a gente bota a ideia de saúde. Então, esses termos ainda apelam para o sentido original de nota, né? Que é aquilo pelo qual a gente reconhece. Como é que vocês, me vendo na rua, me reconhecem? Me reconhecem por coisas que a gente vai ver depois de outra aula, por coisas que não existiam, sei lá, 40 anos atrás. 40 anos atrás eu tinha cabelo aqui, mas não tinha aqui. Eu tinha duas pernas, eu era um molequinho, né? Mas eu era a mesma pessoa. Mas a nota, às vezes, ela pode mudar, né? A forma como a gente reconhece um determinado indivíduo.
Mas as notas do que é essencial, elas, em geral, vão estar ali. Mas elas não são o que aquela coisa é. Quer dizer, um ser humano é um animal racional. Mas ele não é um ser humano porque ele é racional. Ou seja, ele não deixa de ser um ser humano se ele estiver incapaz de razão por causa de algum acidente. Por exemplo, o cara está lá no hospital em coma, assim, você não vai conseguir que o cara some 2 mais 2. Não vai conseguir que o cara chegue a uma conclusão sobre alguma coisa. Por quê? Porque, bom, não está funcionando 100%. Mas ele não deixa de ser um ser humano. A gente vai reconhecer a essência humana, mesmo quando, às vezes, algumas das notas, algumas das coisas pelas quais, coisas que nos apontariam que é um ser humano, mesmo quando, às vezes, alguma delas não esteja presente. Então, a gente viu aqui, na aula passada, essa questão de ato e potência. Nessa, eu introduzi o que é essencial para a gente entender essa questão da matéria, que vai se transformando em coisas, etc. Até usei o termo transformando porque, eu digo na aula anterior, porque a gente não tem, porque a gente tem, né, esse termo que continua tendo o mesmo sentido. Né? Transformando na linguagem cotidiana mesmo não quer dizer mudar de formato, quer dizer mudar de princípio de organização. Né? Vamos transformar, sei lá, um pasto em uma plantação. A gente está mudando o princípio de organização daquilo. Transformar bife com batata frita em fartura corpórea. Aqui. Isso a gente viu agora, né, que essa matéria é ordenada pela forma, é organizada assim, e assim a gente tem essência. Mas a essência, como eu falei agora há pouco de passagem, a essência, ela ainda não é a existência. A essência, ela é muito mais próxima do que a gente costuma usar em língua vulgar, a gente falar a natureza, né? A natureza humana, a natureza do cachorro. É da natureza do clima do sul de Minas que as noites sejam frescas. Agora, um ser humano realmente existente, um cachorro realmente existente, um grão de areia realmente existente, já foi um passo além. Aquilo, a essência, que era potência de ser, foi atualizado. Recebeu o ato de ser. Agora, como eu falei na semana passada, né, o que eu faço para acender um cigarro? Eu boto uma pedra de gelo nele? Não adianta nada, porque o gelo não tem fogo. Agora, eu boto fogo nele, aí ele vai receber, vai ser atualizado por algo que já é em ato, e aí ele vai acender. Eu preciso de fogo para acender fogo, basicamente. E a mesma coisa acontece. A essência. Se pode dizer que a essência existe na mente de Deus, beleza. Mas essa essência humana, para ela ser individuada, ou seja, para haver o João, José, o Antônio e a Maria, que são várias individuações dessa essência humana, cada um deles recebe o ato de ser. Cada um deles passa a participar nesse ser em si, né, que é o Deus dos filósofos, por assim dizer. Que também, perfeitamente a mesma coisa com o Deus da revelação cristã. Mas não precisa da revelação cristã para isso.
Essa questão da individuação, inclusive, ela é a grande... o momento em que São Tomás de Aquino completou um problema que havia na filosofia já brilhante do Aristóteles. Por quê? Porque o Aristóteles ele chegou até aqui, a essência. Agora, ele meio que empacou de, peraí, como que essa essência vai se individuar? Né? Como é que a gente pode ter seres humanos diferentes entre eles? Ele já tinha a faca e o queijo na mão, ele já tinha tudo ali, ele já tinha percebido a noção de Deus como ser em si, ele já tinha percebido a noção da essência. Agora, essa noção da individuação, quer dizer, da existência de um ente individual que é humano, o que é goiabeira, o que é grão de areia, juntar uma coisa com a outra, perceber isso como o recebimento do ato de ser, né, a atualização pelo ser em si, isso foi a grande sacada de São Tomás. Não tem nenhuma novidade ali. Tudo já estava ali, o que Aristóteles tinha dito já estava tudo ali. Faltava fazer aquela conexão final. E essa conexão, inclusive, também é uma outra coisa que é muito interessante que a gente sempre faça. Por quê? Porque, do mesmo modo que é essencial que a gente reconheça as essências, e a gente não tome a pessoa por cachorro ou por goiabeira, é essencial que a gente reconheça os entes individuais. O que hoje em dia é uma coisa um pouco mais difícil, de uma certa maneira, porque antigamente, antes das coisas, dos objetos serem feitos em escala industrial, poucos objetos eram realmente iguais uns aos outros, né? Então, se a gente pegar, sei lá, os tijolos dessa parede, a gente for olhar, realmente não tem dois tijolos iguais. Mas hoje em dia é muito mais difícil para a gente separar, sei lá, dois parafusos do mesmo modelo. Porque eles são feitos industrialmente para serem iguaizinhos. Mas eles não são iguaizinhos. Por quê? Porque cada um deles é um parafuso individual, com a mesma essência, individuada diferentemente. E é até uma coisa interessante, se a gente reparar em termos sociais, como que essa produção das coisas em massa levou ao surgimento de mais filosofias que procuravam e procuram ainda, né, tratar o ser humano assim. Os regimes totalitários, né, comunismo, nazifascismo, etc., eles tratam o ser humano como se fossem parafusos intercambiáveis. Eles negam o valor do indivíduo. Aquela coisa, né? Ama a humanidade, odeia cada um de seus irmãos. Por quê? Porque é muito mais difícil a gente amar ao próximo. A gente amar uma ideia de pessoa, moleza. Amar o cara que está ali do lado da gente, cuspindo um monte de pé de goto na cara da gente, falando, cutucando, é muito mais complicado. Então, essa questão da individuação, ou seja, da gente ter vários... a gente ter essa natureza, essa essência humana, ou canina, ou de goiabeira, expressa como vários indivíduos, cada um deles, uma
atualização da essência, aí a gente já começa a entender a realidade. A gente já está no ponto em que a gente pode tratar das coisas pão, pão, queijo, queijo. A gente está exatamente nisso. Pão, pão, queijo, queijo. O que a gente vai fazer depois do intervalo? Este pão, aquele pão. Este queijo, aquele queijo. Né? Essa questão da individuação. A gente agora, então, vamos ver. Vamos pegar... para a gente fazer um intervalo mais ou menos no meio da manhã, né? Eu pedi a Márcia que fizesse a gentileza de fazer um café para pentear as ideias do pessoal, tudo, para daqui a coisa de 1 a meia hora. Né? Mas, então já vamos começar a dar uma entradinha na segunda parte, para o troço poder ir avançando, funcionando. A minha ideia seria fazer a pausa agora, mas vamos esperar por essa questão de coordenar as coisas e não ficar uma aula muito curta e uma muito longa. Né? Perdão? Só tem 1 hora de aula até agora. Justamente. E a outra vai ter 1 hora e meia. Não quero que fique uma com outra com 3. Mas então, quando a gente tem a matéria, que é atualizada pela forma, a gente tem a essência. Quando a gente tem a essência, que é atualizada pelo ato de ser, aí a gente tem a existência, aí a gente tem a coisa mesmo, palpável. Pão, pão, queijo, queijo. E é com isso que a gente lida na prática, na nossa vida cotidiana. Você pode repetir, por favor? Da questão da essência, Sim, quando a matéria atualizada pela forma é a essência. A essência atualizada pelo ato de ser, quer dizer, passando a ser, é existência. E aí a gente tem as coisas que existem, com que a gente lida. A gente até pode, numa certa medida, tentar se negar a lidar com a essência, como faz a pessoa, por exemplo, que diz que não acredita na natureza humana. Ao que você poderia responder, beleza, então, meu amigo, fica sem comer e sem beber água, assim, 15 dias. Camelo faz isso, por que você não faz? Não acredita que você tem uma natureza diferente da do camelo, faz que nem o camelo de vistas. É o tipo de filosofia que a pessoa tem que negar para ir ao banheiro. Né? Mas não dá para negar, pelo menos não na prática, a existência. Não dá para negar cada ente, cada coisa com que a gente lida. Né? A gente vai comer uma batata, a gente vai comer aquela batata. A gente não vai comer uma batata genérica, uma batata que está nos nossos pensamentos. Não. Batata que está nos nossos pensamentos, a gente não consegue mastigar. Né? E então, a gente tendo chegado agora nesse ponto, que a gente começa a realmente pegar a aplicação prática disso, na compreensão das coisas. E aí, vale também colocar aqui um outro termo que foi mudando de sentido, mas que é importante a gente entender o sentido original dele, que é o seguinte: uma atualização que é levada a cabo, quer dizer, uma atualização que é completada, por assim dizer, se diz uma perfeição. A gente, na linguagem cotidiana, usa perfeição num sentido que deriva do sentido original.
né? Puxa vida, esse frango assado ficou perfeito. Agora, a gente usando em terminologia de metafísica clássica, perfeito quer dizer simplesmente feito. Feito completamente. Ou seja, ele não está meio cru. A perfeição de uma árvore. A árvore frondosa, produzindo frutos. A perfeição da essência, a existência. A perfeição da matéria, ela tendo sido informada se tornando essência. A gente tem, então, esse termo perfeição, é como a gente fala desse processo de tornar uma potência em ato. E isso é uma coisa que a gente, o termo cotidiano, muitas vezes é usado ainda um pouco nisso. Né? A pessoa, sei lá, está aprendendo a tocar um instrumento. Ela conseguiu tirar aquela música lá pela primeira vez. Mas ela ainda tem que aperfeiçoar até que ela consiga tocar aquela música. Quer dizer, aquela potência dela de tocar aquela música ainda não foi totalmente atualizada. Então ele vai treinando, 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 até que ele tenha a perfeição. E a perfeição no sentido metafísico. Quer dizer, até que ele consiga tocar aquela música. Não é no sentido de ser uma música que vem do céu. É no sentido simplesmente de um potencial, algo que se era em potência, se ser em ato agora. E a perfeição do homem. A perfeição do homem é o homem ser tudo o que ele é capaz de ser. Ele desenvolver aquela infinidade de potenciais que ele tem. Né? De ser uma pessoa, sei lá, culta, que tenha filhos, que trabalhe, contribui para a sociedade. Ou seja, é a atualização. E isso é uma coisa para quem tiver como interesse básico de aprender isso, depois ir para estudos de teologia, pegar uma suma, pegar uma coisa assim, o sentido de perfeição vai ser esse. Né? Quer dizer, a atualização completa. Atualizou, tornou completamente em ato aquilo. Não é esse sentido que a gente tem na linguagem cotidiana de uma coisa ideal, uma coisa às vezes inatingível. Não. A perfeição, por definição, é atingível. Porque se a perfeição é tornar em ato o que era potência, se aquilo era potência, é claro que aquilo pode ser tornado em ato. Senão não era potência. Então toda perfeição, nesse sentido, é claro que ela é atingível. Você está sem papel para anotar. Bom, de qualquer jeito, eu vou isso era só para fechar essa primeira parte. Aí eu vou abrir para perguntas sobre essa primeira parte agora, que a gente dá o tempo até o intervalo, ao invés de pegar perguntas depois do intervalo. Então você já pode fazer a sua pergunta, viu? Bonzinho. Então, toda potência é necessariamente realista dentro desse aspecto? Por exemplo, precisa ser atingível realisticamente? Senão não é potência. A potência precisa ser uma coisa realista, sim, porque senão não é potência. Quer dizer, eu posso pegar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente viu na aula passada, né? Eu, aqui, na minha idade, minha condição física, eu não sou um campeão de dança em potência. Não sou. Não tem como. Impossível. Agora, uma criança que não tenha grandes problemas de coordenação, ela é.
Agora, se essa potência vai ser atualizada ou não, são outros 500. Mas, se ela existe, se ela é potência, então, forçosamente, por definição, ela pode se tornar ato. Se ela não pudesse se tornar ato, ela não seria potência. Seria talvez um engano da cabeça de alguém. A pessoa pega, sei lá, uma semente caronchada e acha que aquilo é uma árvore em potência. Não, não é, porque o bicho já entrou lá, já estragou. Não é uma árvore em potência. Então a pessoa está enganada quanto ao potencial daquela semente. Agora, a gente não está falando aqui de percepção. A gente está falando da realidade dos fatos. Né? Então, se a gente fala que há potência tal, a gente está dizendo, ao dizer que há potência tal, a gente está dizendo que há possibilidade do ato tal. A possibilidade. Não está fazendo previsão para o futuro. A gente está dizendo que há a possibilidade do ato tal. Agora, a gente pode atribuir erroneamente a potência. Né? Chega lá, nasce o neném, aí o pai e a mãe são músicos clássicos e pensam, poxa, isso daqui, esse neném vai ser o novo Rachmaninoff, né? Aí descobre que, tadinho do neném, filho de 2 pais músicos clássicos, ele nasceu completamente surdo para tonalidades. Né? Ele não tem essa potência de se tornar o grande músico. Eles que atribuíram erroneamente, sim, eles até tinham boa razão, pensar, poxa, papai e mamãe gostam tanto disso, fazem tanto disso, esqueceram que tinha um bisavô lá atrás que era surdo para tom. Né? E o neném puxou aquele bisavô. Então ele não tinha, foi uma falsa atribuição. Eu pegar uma frutinha e dizer, puxa, isso aqui parece gostoso, tem a potência de se tornar parte de mim. Aí eu vou provar o negócio, o troço é ruim que nem inferno. Assim, ou é indigerível, por exemplo, ou dá uma diarreia. Então não tem essa potência, eu atribuí erroneamente. Agora, se a gente fala, né, a gente, sem ser em termos de atribuições errôneas, se a gente fala de potência e fala de ato, a potência, ela necessariamente implica a possibilidade do ato. A gente pode atribuí-la erroneamente? Pode. Mas, se não tiver nada errado no nosso raciocínio, né, se ele for verdadeiro, ou seja, se o que está no intelecto estiver de acordo com as coisas, então a potência necessariamente implica na possibilidade do ato. A essência necessariamente implica na possibilidade de existência. Aí a gente até poderia pegar questões, por exemplo, sei lá, o unicórnio, né, o cavalo com um chifre só no meio da cabeça. Haveria uma essência de unicórnio? Porque se houver uma essência de unicórnio, aí haveria a possibilidade da existência do unicórnio. Ou de já ter existido o unicórnio. É uma coisa que a gente não pode saber. Não tem como saber, só no juízo final, talvez. Agora, a gente pode afirmar, sim, a existência de uma essência do dinossauro tal. Por quê? Porque já existiu esse dinossauro tal. Podem ter morrido todos. Foi provado, né? Justamente. O fato de haver aquilo em ato, ou da gente ter certeza de que houve aquilo em ato, que aquilo existiu, quer dizer, a gente tem certeza da existência do estegossauro em algum momento do passado. Então a gente pode ter certeza da existência da essência do estegossauro. Pode ter certeza de que há uma essência do estegossauro. Agora, como que poderia, ou se poderia, sem, sei lá, um milagre, loucura do gênero, aparecer um estegossauro, o problema já é totalmente outro. Como informar uma matéria com uma forma de estegossauro? Pô, não tem.
Agora não tem como. Né? Tem como, sim, informar a matéria com a forma do sapinho ali do lago, da árvore, da gente. Por quê? Porque tem aquilo em ato. E você não tem como atualizar sem ser pela ação do que já é em ato. Então, se não existe mais nenhum estegossauro em ato, você não tem como atualizar a matéria com forma de estegossauro. Do mesmo jeito como se não há fogo algum na face da Terra, você não tem como acender um cigarro. Tem até aquela história, né, do sujeito que foi preso, condenado, 50 anos de solitária. Ah, o que você quer? Eu quero 50 anos de cigarro. Quero cigarro para 50 anos. Aí vai lá, bota, né? 50 anos depois abre a porta. E aí, como é que foi? Cara, pelo amor de Deus, você tem fogo. Né? É um pouco isso. Se você não tem a coisa em ato, você não tem como atualizar. Né? Daí, até isso é um troço interessante, inclusive, como meditação metafísica, esses filmes de dinossauro. Né? O Jurassic Park original lá, eu lembro que eu estava comentando com um amigo, dizendo, pô, o que Aristóteles ia dizer dessas imagens geradas em computação gráfica, né? Que é o que a gente vai ver depois, que elas basicamente não tem nada, não tem substrato, né? Ela é só ilusão. O que Aristóteles ia dizer se ele visse esse filme? Aí o cara muito sabiamente disse, ele ia dizer, o monstro! E sai correndo. Porque engana. A primeira vez que filmaram um locomotivo indo na direção da câmera, o pessoal saiu correndo do cinema. É uma ilustração com intenção de cópia perfeita. Né? Sim, mas é uma cópia perfeita do que a gente vai ver depois, que são os acidentes. São as coisas que não existem para elas mesmas. Mas diga, sua pergunta. Bom, eu antes de fazer a pergunta, se me permite, eu vou fazer um pedido aos colegas. Eu assisti as 2 primeiras aulas pelo YouTube. Embora tenha um microfone muito sensível, etc., facilita para quem está assistindo a aula lá escutar a pergunta. Não sei se vocês percebem que eu estou procurando falar alto. Então, seria interessante a gente, quando formular as perguntas, fazer a pergunta alto para que possa ser ouvida por quem está assistindo. Eu anotei 3 perguntas, faço as 3 de uma vez. Uma por uma. Bom, a primeira, de uma certa forma, você respondeu que você falou, matéria mais forma e essência, porque lá atrás, logo no início da aula, eu entendi, eu pensei no ente. Né? O ente ele é composto de várias coisas, entre as quais essência e forma. Está correto? Matéria informada é a essência. Essência atualizada é a existência daquele ente. Esse é o atributo do ente. O ente... O ente tem uma essência. E forma. E forma, sim. Tá. Quando você falou da palavra nota, do significado da palavra nota em filosofia, até deu como exemplo a conotação e a denotação, tá? O termo notável seria também mais coerente com esse significado de nota? Um pouco, né? Porque nota é aquilo pelo qual a gente reconhece uma coisa. Então, como é que a gente reconhece um sapato? Ele tem um tamanho mais ou menos assim, ele tem um buraco pelo qual a pessoa vai enfiar o pé, ele tem uma parte coberta na frente. São as notas do sapato, para que a gente não confunda o sapato com a bolsa, por exemplo. Agora, quando, a partir disso, vieram expressões, aí já coisas de língua vulgar. Né? De língua vulgar, eu digo, não técnica. Como dizer que tal coisa é digna de nota. Né? Ou tal coisa é notável. E aí, a partir daí, o notável já vira excelente. É um pouco como a questão do perfeição. Quer dizer, perfeição é simplesmente a atualização plena de uma potência. Que na linguagem popular virou, aliás, é curioso, porque é outra coisa que vem já de outra
outra metafísica, ideal. Né? Porque Platão ele dizia que tinha um mundo das ideias e lá existiria o cavalo ideal, o amor ideal. E a gente aqui iria reconhecendo, porque a gente teria passado por lá, a gente reconheceria a semelhança. E o notável tem um aspecto de diferenciável, né? Hã? O notável, a palavra notável, para mim, pelo menos, tem me traz um significado próximo ao que é diferenciável. Notável pela sua diferença. Justamente, a ideia é essa. Pela semelhança gestáltica. O notável, a nota, o termo nota, é justamente aquilo pelo qual a gente faz a diferença. Aquilo pelo qual a gente consegue diferenciar, que a gente consegue individuar até. Né? Então, o notável, né, na língua vulgar mesmo, o notável é aquilo que é reconhecível. Pois é, eu fiz a pergunta justamente vendo notável, não nesse sentido realmente, a gente usa notável, aquilo lá, é notável. Não, eu perguntei o notável justamente por isso, uma característica que se nota. Não necessariamente. E interessante que quando eu anotei aqui a pergunta, eu pensei também no ideal, que é uma palavra que eu lembrei, por exemplo, na definição de burocracia ideal. Tá? Não significa que seja boa, melhor, espetacular. Não. Ela se enquadra na ideia do que seja democracia. Esse seria essa visão do ideal. E daí eu complemento, então, com o perfeita, que você falou. Que perfeita não é aquela coisa pura, sem nada. Não, é só coisa tornada em ato. A perfeita que tem a atualização completa. Em economia se usa muito isso, o próprio termo tempestade perfeita. Não quer dizer que é uma tempestade ótima, maravilhosa, não, ela é perfeita, ela tem ela se completou todas as características de uma tempestade, seria mais ou menos exatamente. esse significado. Tá. Não tem nada faltando. Não tem nada faltando ali, de tudo que toda aquela potência é ato já. Está em ato. Né? O sujeito, sei lá, como eu falei, uma planta, a gente planta uma sementinha, aí aquilo, qual é a perfeição daquela sementinha? É a árvore em ato. É a árvore já dando frutas, etc. Então, uma jaqueira mesmo. É o ponto ótimo, assim? Não é o ponto ótimo. Não é ótimo. Ótimo já é um juízo de valor. Se é bom ou não é bom. Mesmo pensando metricamente? Porque o que a gente tem é a questão. A potência, que havia ali, na semente de jaca. Plantei uma semente de jaca. A perfeição é a árvore, a jaqueira, produzindo uma jaca. Daqui a 50 anos. Leva 50 anos para a jaqueira produzir. Né? Agora, ela já é uma árvore linda, já dá sombra, etc, antes, mas ainda não tem tudo, não tinha todo o potencial dela, né? Tudo que ela era em potência, aquela sementinha em potência, ainda não está em ato até ela chegar naquele momento da produção. Né? E a mesma coisa, se você for pegar no ser humano, que é muito mais complexo do que isso, você poderia dizer que o ser humano, depois dos 30 anos de idade, ele só faz piorar em termos de saúde, etc. Né? Mas, por outro lado, há potências no neném ainda, como, por exemplo, de aprendizado, de conhecimento ou de alguns tipos de aplicação de talento que leva tanto tempo para a pessoa conseguir atualizar aquilo que ele só vai ficar realmente bom naquilo, sei lá, aos 70 anos de idade. Então,
se você está querendo falar de ótimo, qual é o ótimo? O ótimo em que sentido? É o ótimo da saúde ou o ótimo daquela potência? Justamente, é uma medida que às vezes ela pode ser usada, vamos supor, no momento presente, uma árvore que pode estar no seu, eu diria, talvez, no seu momento perfeito, né? Mas vão existir outras potências para aquela árvore depois que ela passar desse momento de altíssimo. Talvez a potência dela virar mesa. E aí a potência ser atualizada. Justamente. Sim. Agora, a árvore, enquanto árvore, a semente enquanto semente, você está pensando normalmente no momento em que ela chegou ao ponto em que já está se reproduzindo, já está dando fruto, etc. Porque senão ia acabar, que nem acabaram os estegossauros. Você não tem como atualizar, você não tem como informar matéria com forma de estegossauro hoje em dia, porque não tem estegossauro em ato. Então, uma árvore que nunca chegasse no ponto de reproduzir, ela ia acabar em uma geração. Então, quando a gente fala perfeição, para algo de uma essência mais simples, como uma árvore ou até um bicho, essa perfeição, no geral, vai ser identificada como aquele momento em que já está totalmente maduro, produzindo, sendo capaz de gerar vida, né, como um cachorro, um papagaio. Mas, se a gente fala disso para um ser muito mais complexo como o ser humano, que tem uma infinidade de potências que podem ou não se desenvolver, então você vai ter que dizer, peraí, perfeito em relação a quê? Exatamente isso que eu estava pensando, tanto no ótimo, né? Também em economia também existe o conceito de ótimo, mesmo se usando corretamente, tecnicamente, há que ter uma delimitação. Pois é. Então, quer dizer, uma árvore vai atingir o seu potencial máximo, né? Ou gerando outra-árvores, ou gerando madeira, ou gerando alimento. Quer dizer, depende, você tem que delimitar de uma certa forma para quê. Né? Sim. Mesma coisa que o resultado ótimo, por exemplo, em economia. O resultado ótimo daquele conjunto de variáveis que fazem parte daquela essência, mas não o amplo, geral e total, porque daí no próprio ser humano também. Sim. Né? Você vai atingir a perfeição ótima naquela delimitação da utilização daquele potencial com aqueles atos. Né? Eu acho que... Justamente. A gente não tem como usar termos com uma definição ampla geral, demais. É o que eu falei, até a definição essencial, que gênero, diferença específica. Então, se eu pego a mesma árvore lá e eu estou plantando a árvore porque eu quero madeira, né? Então, a definição essencial que eu vou usar da minha plantação é uma reflorestação para uso na produção de madeira. Eu estou restringindo. Então, qual vai ser a perfeição daquela plantação, daqueles brotos, etc.? Vai ser estar pronto para ser cortado e transformado em tábuas. Se eu estou plantando uma oliveira porque eu quero um dia ter uma produção de azeite, o que quer que seja, a perfeição já vai ser totalmente outra, já vai ser outra coisa, completamente diferente. Porque eu vou estar pensando naquela plantação, vou estar definindo aquela plantação de outra maneira. A potência que me interessa ver atualizada é outra. E a perfeição, ela é a atualização da potência. Ela não é, ao contrário do ótimo, ela não é um juízo de valor. Né? Se eu digo perfeito, eu não estou batendo palmas. Eu estou dizendo, aquela potência foi feita em ato. Né?
perfeição sei lá, do bacilo de tuberculose é fazer uma pessoa tuberculosa. Eu não estou batendo palmas. Há quem use a palavra feito, em português nem tanto, mas quase como uma interjeição, no sentido de pronto, feito. Feito. Não, inclusive essa coisa, tem uma gíria que eu não sei se ainda se usa, mas quando eu descobri essa gíria, eu achei tão legal, porque é uma gíria perfeitamente tomista, né? Você vai combinar um programa com as pessoas, assim, poxa, e aí? Vamos sair, vamos tomar uma pizza? Ah, beleza, que dia? Sexta, não dá pra mim, sábado.